Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Celine, eu sou estudante de História na UNB, atualmente cursando o sexto semestre e participante do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Eu estou acompanhada pelo meu colega, também estudante de História e PIBIdiano, Alexandre Barzani. Ele vai ficar com a segunda parte da apresentação. Nós vamos falar um pouco sobre a produção do podcast PIBIdiário UNB, Memórias de um Elefante Branco no Distrito Federal. A ideia de produção desse podcast se deu pela necessidade, pelo desejo de registrar e divulgar os trabalhos que vêm sendo realizados no PIBID Interdisciplinar História e Sociologia, chamado A Pesquisa como Estratégia Metodológica para o Ensino em História e Sociologia na Educação Básica. A proposta desse subprojeto é promover a investigação científica dos estudantes a partir dos documentos do acervo do Elefante Branco, o CEMEB, que é o colégio ao qual nós estamos vinculados. Atualmente, nós também estamos vinculados ao SED 2 do Cruzeiro. E, bom, a organização da produção desse podcast se deu pela divisão dos PIBIdianos em 4 equipes, cada equipe com suas temáticas e um número dado de episódios a serem produzidos. Então, a equipe 1, que foi a equipe em que eu e o Alexandre trabalhamos, ficou com o tema de Memórias de Gerações no Distrito Federal. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre esse tema específico. A equipe 2, com o tema das narrativas do Elefante Branco, ficou com a proposta de chamar personagens históricas do colégio, professores e outros trabalhadores que compuseram o quadro escolar por bastante tempo. A equipe 3, Escola em Tempos de Pandemia no CEMEB, tratou de como a escola, o CEMEB, tem lidado com a situação de emergência sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus. E a equipe 4, Histórias de Egressos do PIBID, História e Sociologia, conversou com antigos participantes do PIBID, Interdisciplinar História e Sociologia, e compartilhou das suas experiências. Falando um pouco mais sobre a temática da equipe 1, que é a História de Gerações do Distrito Federal e do Elefante Branco, nós produzimos 4 episódios. E a ideia por trás dessa temática é conversar com pessoas que estudaram no CEMEB em diferentes gerações, em diferentes períodos, inclusive com estudantes atuais do colégio. E não só pensar a sua experiência no CEMEB, mas também num espaço mais amplo, que é o do Distrito Federal. Então, nós utilizamos como recurso metodológico a reativação de memórias desses entrevistados. E, para a elaboração desses 4 episódios, nós selecionamos 3 ex-estudantes e uma estudante dessa geração do CEMEB. Eles foram Leonardo Mateus, que estudou de 2010 a 2013, a Zuleika Porto, que estudou em 1971, o Fernando Carvalho, que estudou de 1985 a 1987 e atualmente é professor do CEMEB, e a Sara Marreiros, que estuda lá desde 2019 e é muito ativa no Grêmio Estudantil da instituição. Falando sobre a metodologia que nós utilizamos pensando esses podcasts. Bom, o podcast é uma ferramenta muito interessante de promoção de conteúdo, não só no contexto escolar, mas muito interessante para o contexto escolar, porque é um outro canal com que os professores podem se comunicar com os alunos. E, bom, o podcast, por ser uma ferramenta multifacetada, ela pode ser útil para os professores, especialmente nessa situação de isolamento social. Bom, agora o Alexandre vai continuar falando sobre outros aspectos relacionados à produção deste podcast. E agora eu irei abordar como os parâmetros educacionais nacionais e locais vinculam-se à promoção dessa ferramenta em um contexto de ensino-aprendizagem, mesmo em tempos remotos, e por ser em tempos remotos, como ela torna-se cada vez mais viável e essencial para a sala de aula, posto que ela se relaciona ao quinto objetivo da BNCC, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. E o nosso eixo, nosso norteamento é a instituição escolar Elefante Branco, para comunicar, acessar e disseminar informações pelas mais diferentes linguagens e
O podcast, por ter uma linguagem atraente, aberta, integrada, costuma também buscar mais a atenção dos jovens, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas, exercendo protagonismo. Nós temos uma carga muito grande de identidade com a Brasília e a promoção de uma atuação de ressignificação das diversas partes, dos diversos elementos sociais e culturais que compõem as diferentes Brasílias, na vida pessoal e coletiva. Ao currículo em movimento do Distrito Federal, os objetivos de aprendizagem da área de ciências humanas intercalam-se com o quarto, com o 50º, identificar as diferentes formas de registro da memória para a representação sociocultural, interpretando-as em sua historicidade, as diferentes gerações que fizeram parte dessa instituição escolar e que hoje estão presentes no nosso podcast, e geograficidade, como essas narrativas, essas práticas sociais compuseram a geografia de um mesmo quadradinho em diferentes Brasílias. E também entender as formas de linguagem por meio das tecnologias de interação social e seus desdobramentos nas formas de pensamento e sociabilidade, na construção de um indivíduo ético, crítico, cidadão consciente na sociedade contemporânea. Também vincula-se ao primeiro objetivo da área de linguagens, favorecendo a compreensão de diversas práticas culturais, também de linguagem, para a promoção de um exercício reflexivo acerca dos conteúdos informativos que nós recepcionamos, que nós abordamos ao longo da vida corrente, a fim de contribuir com a formação de um cidadão crítico, consciente, ético e protagonista. O protagonismo é muito incentivado no currículo e o novo ensino médio também incentiva muito a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade. E aqui foi um exemplo que nós trouxemos de como essa ferramenta tão aberta, tão integrada, pode ser sim um dispositivo de projeto integrador entre a área de linguagens e de ciências humanas e sociais aplicadas, para assim apurar o senso de identidade e pertencimento social. Temos uma imagem aqui do currículo em movimento da Secretaria de Educação, do DF, e uma imagem da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Nós formamos um projeto de ensino que, em sua tipologia, caracteriza-se também como de extensão, e um projeto de extensão tem que ter um retorno ao público-alvo, comunidade escolar, mas também tem que dar um retorno à comunidade externa, a qual esse público-alvo está entremeado, tanto a geográfica, os bairros, os vizinhos, quanto a familiar. Em um contexto de ensino remoto, o podcast tornou-se essencial por experienciar possibilidades que favoreçam uma educação democrática, posto que permitiu disponibilizar materiais didáticos, como aulas, documentários, entrevistas, em um formato acessível à comunidade, devido às suas características, são elas: acessibilidade conectiva conteudal, uma linguagem atraente, aberta, integrada, e estimula a autopercepção discente enquanto agentes históricos e protagonistas sociais. Por exigir uma baixa infraestrutura tecnológica e uma baixa também acessibilidade conectiva, um baixo número de megabytes para a sua disponibilização, o podcast é muito viável para aqueles que só têm apenas o celular como ferramenta de acesso, só tem apenas uma mídia cuja infraestrutura, cuja disposição tecnológica não seja tão desenvolta quanto a de um computador. Apenas celulares. E os alunos que utilizam-se de apenas esse dispositivo, no CEMEB, é de quase 30%, 28,1%. Então, ele coloca-se como muito viável e essencial para o contexto de ensino-aprendizagem concomitante às aulas do professor e as apostilas. E a comunidade externa, que está, assim, presente no nosso podcast, pelas vivências dos entrevistados, nós desejamos que o podcast promova um processo de ressignificação desses indivíduos, em uma ação identitária demonstrativa de múltiplos espaços populacionais de diferentes Brasílias. Nós queremos que eles se reconheçam através dos sujeitos do qual o nosso podcast trata. E a partir desse reconhecimento, ocorra também a preservação da memória desses agentes ausentes da historiografia brasiliense,
a qual é centrada em um panteão de homens e seus feitos históricos, além de buscar esses silenciamentos e a razão das mordaças aos quais foram impelidas, nós também, como cidadãos, como historiadores, temos que dar voz a esse público e promover esses processos de ressignificação e de expressão como agentes históricos e protagonistas sociais. Buscamos, através da vinculação com o CEMEB, uma instituição escolar que desenvolveu-se intrinsecamente à capital federal. Agradecimentos. E aqui eu vou colocar a Celi. Nós agradecemos ao professor Marcelo Cigales, de Sociologia, a professora Cristiane Portela, de História, pela orientação no desenvolvimento do trabalho, a coordenação de integração das licenciaturas em conjunto com a institucional do PIBID, da Universidade de Brasília, pelo incentivo à execução do mesmo, e, finalmente, a todos os membros da equipe que nos acompanham. Nos sigam nas nossas redes sociais, o PIB Diário Podcast, é o nosso canal no YouTube, e a página PIB Diário no Instagram. Muito obrigado. Obrigada. Aê, Celi.